Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato, seja bem-vindo. Se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo aqui no meu canal, então aproveite, se inscreva e conheça os mais de 280 vídeos que eu tenho no YouTube. Só de Excel já são aproximadamente 150 vídeos. Eu espero que você encontre bastante material aí de estudo. Vamos lá, a aula de hoje é muito interessante, é bem legal. Já recebi vários e-mails sobre isso. Conversei inclusive com um proprietário de um canal de vídeos, um amigo meu, o canal da Sorte Grande, sobre essa dificuldade das pessoas que tinham em identificar os números que não foram sorteados no sorteio aí da Loto Fácil. Eu gosto de jogar na Loto Fácil, nunca tive tanta sorte. Seguindo as dicas aí desse meu amigo, eu consegui acertar 13 pontos, mas infelizmente por causa do tempo eu não consegui praticar, eu não consigo praticar tanto quanto eu gostaria e acertar os 15 pontos aí da Loto Fácil. Bom, como é que nós vamos trabalhar nessa aula? Eu criei uma planilha ao inverso, inversa. Essa frase ficou estranha. Eu criei uma planilha que faz o inverso, não confere os números que foram acertados no concurso, conferem os não acertados. Porque muitas vezes você pode fazer estatísticas. Quais são os números que eu mais errei nos jogos da Loto Fácil? Então eu fiz uma planilha que você pode depois adaptar à vontade para qualquer loteria. Veja só, a planilha é essa aqui. Então você vai colocar aqui seus cartões, você coloca os números que desejar, e depois de colocar os seus números, você vai apertar o botão executar procura para que ele marque os números que não foram sorteados. Dessa forma, veja só. Está pronto. Então ele percorre cada uma dessas linhas e vai analisar para verificar se o número foi sorteado ou não. Se nós procurarmos o número 1 aqui, nós não vamos encontrar. Da mesma forma, o número 4, o mesmo 7, o 8. E todos esses números aqui, nenhum deles foi sorteado neste concurso. E isso ocorreu linha a linha. Então nessa aula eu vou explicar a você como criar essa planilha e depois esse material vai ficar para download lá no meu blog no sigonerd.com. Se você ainda não conhece o meu blog, se você ainda não viu, rapidinho preciso passar porque eu recebo muitas dúvidas de como fazer para baixar esse material. Sigonerd.com é o meu blog. Então vocês vão entrar lá na parte superior da tela em Apostilas do Nerd. E dentro de Apostilas do Nerd vocês vão encontrar aqui várias seções diferentes. Curso de Excel básico, curso completo de macros e VBA com todas as planilhas colocadas e disponibilizadas aqui, manuais e apostilas para download e material de download para YouTube vídeos. Na parte inferior da tela, lá embaixo, eu sempre costumo colocar os links das aulas novas aqui, se é de VBA ou outro assunto. Se é um assunto muito específico, então eu crio uma categoria nova e coloco o link. Basta clicar sobre o link que você vai ser direcionado para a página do download, veja só. E assim que esse link for aberto, ele vai mostrar um preview da planilha para você. Clique nesse botãozinho aqui para fazer o download para sua máquina. E aí é só comparar o código. Vamos lá. O que nós vamos fazer agora é criar essa rotina de checagem. Para isso, vou abrir outra planilha. Deixe-me fechar essa. Essa é apenas para demonstração, é o resultado final. Então eu tenho aqui uma planilha que é a matriz e nós vamos utilizá-la. Como começar? Eu vou inserir aqui um botão na minha planilha. Você pode até associar uma tecla de atalho se você quiser, se você não quiser colocar o botão aqui na planilha. Eu vou colocar aqui para facilitar. BT executa e vou trocar o nome para executar procura. Legal, lembre-se, essa planilha procura os não acertados, aquilo que você não jogou, aquilo que você errou. Botão direito no botão, vou formatar esse controle e vou permitir que ele não mova ou seja dimensionado com as células. Porque antes de começar o código, eu vou apagar essas colunas e eu não quero que esse botão se desloque de posição. Se eu fizer a exclusão agora, você vai ver que ele continua na posição correta. Então vamos começar. Eu vou usar esses próprios números que estão aqui, são resultados de concursos, acho que do concurso 1 ao 11, 1 ao 10, 1 ao 9, não sei, que eu peguei lá do site da Caixa. Mas lembre-se, aqui são os números que você vai jogar, não são os números do resultado. Essa planilha serve exclusivamente para procurar os que você errou, ok? Então não esqueça disso. Vamos lá, 2 cliques no botão executar programa e vamos começar a codificação. Para fazer a codificação, eu vou usar uma colinha, de novo, porque esse código parece simples, mas não é. Eu preciso fazer vários loops aqui para conseguir pesquisar o resultado. Primeiro passo, application.screenUpdating igual a false. E por último, application screen updating igual a true. Legal. Vamos definir as nossas variáveis. Variáveis de w
as worksheet. Din, última cell, as range, você já sabe para que elas servem, eu faço isso sempre. Se você não viu as outras aulas, eu vou, no decorrer do programa, eu explico como utilizá-las. Din, v sorteados, igual, v sorteados vai ser um array. Um array é uma variável que armazena uma matriz de dados. Eu vou armazenar aqui dentro desse array os números os números de 1 a 25, que são os números da Loto Fácil. São 25 números no volante. Se você vai alterar esse código, por exemplo, para não a Loto Fácil, a Mega Sena, então você tem que trocar esse número para 60, porque são 60 números que ele vai verificar, ok? Então, números do volante. Legal. Essa aula aqui, possivelmente, eu vou gravar em duas partes, porque ela vai dar mais do que 40 minutos e eu vou picar essa aula, mas não vou demorar uma semana para colocar a segunda parte. Vou colocar no dia seguinte. Com isso, facilita aí o entendimento. Se ficar abaixo dos 40 minutos, então eu publico uma aula só. Din A, B. Eu vou definir aqui duas variáveis do tipo inteira. Essas variáveis vão servir para as minhas estruturas de repetição. Você vai ver já, estruturas de repetição. Din v procura as integer. Isso aqui é o número que eu estou procurando. Número que procuro. Que é cada um dos números aqui da minha planilha. Deixa eu puxar o zoom aqui um pouquinho, inclusive, para o lado, para facilitar aí esse meu zoom depois durante o processo de edição. Ok. V procura, e agora, din v call separa. O nome parece estranho, mas é que eu defini aqui um nome para identificar o número da coluna, onde eu vou gravar o número que não for sorteado. Coluna, onde será inserido o número não encontrado. Vcall, din vcall as integer, que vai ser sempre a minha coluna inicial da procura. Você vai ver como ela vai funcionar. E o din v encontrou as boolean, para descobrir se o número está ou não nos números que eu sorteei. Descobre o número que joguei. Descobre não, na verdade, indica se achou o número que joguei. Legal. Antes de mais nada, nós temos que iniciar a nossa variável array, o v sorteados entre parênteses 25. Todo concurso vai de 1 até um determinado número. Eu criei uma rotina genérica que vai alimentar essa variável caso você mude depois para a Mega Sena, tipo 60 números no volante. Então aqui eu vou fazer o seguinte, nós vamos criar um for next bem simples. Vamos lá, alimenta array com informações. Din não, Alessandro. For a igual a 1 to, e aí eu vou colocar aqui o bound, a 1 to 25. Cuidado que você vai ter que alterar esse número também se você mudar aí o número de volantes. Next A. Você até pode colocar um parâmetro lá na sua planilha com o número de volantes aí que ele vai ter, o número dos jogos, mas eu não vou fazer isso, eu vou fazer no código. Vamos alimentar a nossa array. V sorteados A igual a A. E por último, só. Assim que eu fizer essa rotina, ele vai rodar aqui 25 vezes e a cada vez que ele for iniciar, ele vai gravar na minha array, na posição que é dada pelo número A, o valor de A. Literalmente, ele vai gravar o número de 1 a 25. Vamos fazer um teste? Eu vou colocar aqui uma instrução para imprimir o resultado aqui embaixo na janela de verificação imediata. Debug.print v sorteados de A. Olha que bacana. Deixa eu apagar tudo isso aqui. Vou executar esse meu código com o que tem aqui, F5. Se você quer checar se ele está gerando os números certos, aqui na janela agora de verificação imediata, ele deve numerar de 1 a 25 sem saltar nenhum número. Se nós batermos o olho aqui, vamos ver que está certo. Então, deu certo o meu código. Eu vou voltar lá e vou tirar esse debug.print para ele não ficar fazendo isso a cada ciclo. Ótimo. Próximo passo. Set w
as sheets. E nós vamos utilizar o nome da nossa planilha aqui, como nós já fizemos nas aulas anteriores, o nome VBA dela. Planilha 1. Opa, não preciso do sheets. Vai ser aqui planilha 1. Ponto, nada. Eu estou definindo a variável w como sendo a planilha 1. A minha primeira planilha ali do VBA. Essa aqui tem o nome, eu posso mudar à vontade. Depois, w.select para selecionar a minha planilha. E na sequência nós vamos colocar aqui. Antes de começar a fazer a procura, o ideal é que nós alimentemos aqui essas colunas com as informações. Eu vou criar aqui uma coluna chamada números não sorteados para que eu possa escrever os números na minha tabelinha, para montar aquela tabelinha que você viu lá na aula, na demonstração, no início do vídeo. Então vamos lá. Deixa eu dobrar aqui a minha colinha, porque ela está caindo aqui do computador. Legal. For a, opa, já foi isso. w.range que underline z. Se você vai utilizar mais colunas, atente para essas colunas. Eu defini manualmente. Se você vai incrementar para outros sorteios, então vai ter que alterar essas colunas também. Então, das células Q até... Opa, Q até Z não. De Q a Z, ponto, entire column, ponto, delete. Vou apagar qualquer informação anterior que tenha na planilha. Apaga informações anteriores da coluna não localizada. Senão, eu vou ficar com muito lixo na planilha, certo? E a ideia não é essa. Na sequência, eu vou pegar aqui na célula Q3, ponto value vai ser igual a números, que é o título da minha tabelinha. Números não sorteados. E w.range Q3 até Z3 .merge. O que eu vou fazer? Eu vou mesclar as células do título apenas por ficar melhor esteticamente no resultado. Agora que começa a brincadeira, vamos lá. Se eu vou procurar os números não sorteados, eu preciso usar a seguinte lógica. Vamos imaginar. Eu tenho aqui na minha planilha meus 15 números que eu sorteei. Eu tenho que colocar o meu cursor no meu primeiro número, armazenar esse cursor numa variável, e aí pegar essa variável e compará-la com as 25 células da minha array. Células não, 25 valores do meu array. Se esse número não estiver, ao contrário, Alessandro, eu vou pegar agora então esses 25 números da minha array, tá certo? Confundi. E vou pegar o primeiro número dela e vou percorrer esses 15 números vendo se ele foi sorteado. Se foi sorteado, eu ignoro, vou para a minha array, passo para o segundo número e refaço a comparação desses 15 números. Se eu encontrar, eu sou obrigado a guardar esse número, né? Se eu encontrar no meu número jogado, eu vou esquecer esse número. Se eu não encontrar, eu vou gravar na coluna do lado. Fica mais fácil vendo na prática. Explicar a teoria é horrível. Vamos lá. Se nós viermos aqui então depois do merge, eu vou definir a minha coluna como o início da procura. Coluna igual a 1 significa que a minha primeira coluna aqui... Opa, eu acabei renomeando as colunas aqui. Tá certo, ó. A minha primeira coluna A, ela vai ser então definida. Na sequência, vamos definir a última célula para saber quantas vezes eu vou ter que percorrer as linhas com os meus sorteios. Set, última cell, igual w.cells, w.rows.count, vírgula, 1.end xlap. Com isso, eu estou definindo que a minha última célula é justamente essa aqui, a linha 13, que é a última célula que tem conteúdo na minha planilha. Pronto, agora nós vamos começar a escrever o nosso código. Primeiro passo, w.range a4.select. Toda a minha procura vai começar sempre aqui na minha célula A4. Se você fez a sua planilha de forma diferente, então você vai ter que mudar esse endereço. Então vamos lá. Faça enquanto ActiveCell.row for menor ou igual à última cell.row. ActiveCell.offset para evitar o loop infinito, né? .select e loop. Perfeito, Alessandro. E agora como é que nós vamos fazer? Cria o loop para percorrer
as linhas com os jogos. Imagine você que fez 200 jogos e precisa saber quais não foram sorteados desses 200 jogos. É só colocar nessas 200 linhas que esse do while vai percorrer uma a uma para você corretamente. W.cells. Assim que eu fiz isso, eu vou selecionar agora a minha primeira célula, só que essa célula tem que ser dinâmica. Para cada ciclo desse do while, ele tem que começar sempre na primeira célula dessa minha linha. Então, W.cells, ActiveCell.run, 1.select. A cada ciclo do while, quando eu termino uma pesquisa aqui, por exemplo, o cursor termina na coluna P. Para que eu possa iniciar o processo de procura da próxima linha, ele vai descer para a próxima linha aqui e imediatamente eu tenho que clicar nessa célula para que ele faça a procura a partir da primeira coluna de dados. É o que esse comando faz. Então, vamos escrever isso aqui. Procura a partir da primeira coluna. Não importa a linha, ele vai se autoajustando com as linhas através desse comando, ActiveCell.row. Célula ativa, ou seja, célula da minha linha ativa. E vcall separa igual a 17. O que significa esse 17? Se nós analisarmos aqui na planilha, a coluna Q equivale à coluna 17. Se nós selecionarmos aqui todas as colunas até aqui, você vai ver, vamos manter o mouse pressionado, que lá na caixa de nome está indicando 17 colunas. Então é a partir daqui, dessa coluna aqui, que eu quero colocar as informações. Se eu quisesse a partir da coluna S, ao invés de 17, eu colocaria 19. E aí, a cada valor que ele vai inserindo nessa coluna, eu tenho que incrementar 1 para ele gravar o próximo valor na frente, sempre. E agora, nós vamos fazer o primeiro loop. For A igual a 0 to 24. E next A. Esse loop, ele vai percorrer a minha array de 25 valores para procurar, para comparar esse valor da array com o valor da minha célula ativa. Por isso ele vai de 0 a 24. 0 a 24 são 25 elementos. É como se eu estivesse utilizando de 1 a 25. Mas esse meu for, ele precisa começar em 0, você já vai ver o porquê. For A, V encontrou igual a false. Toda vez que eu entrar nesse for, eu preciso checar se ele já tem, se ele encontrou ou não aquele número que eu estou procurando. Então aqui vamos colocar uma informação. Percorre na array as 25 posições. Essa variável utilizar, variável para indicar se achou ou não o número. V encontrou igual a false. V procura, que é a nossa variável, o que eu estou procurando. Vai ser igual a minha V sorteados, vai ser a minha array, mais 1. Como eu vou fazer aqui uma busca de 0 até 24 valores, a minha array não começa em 0. Se você lembra lá no início, nós definimos a nossa array de 1 até 25. Por isso eu pego o valor dela e incremento em 1. Então, V procura vai ser uma variável que vai representar o número da posição, a primeira posição, a segunda posição da minha array. Então, a cada ciclo, eu vou pegar o número da array e vou gravar nessa variável. Então, V procura, putz, fugiu o termo agora. Número a procurar da array. Ele vai fazer essa atualização da V procura 25 vezes, ou não, se ele encontrar, ele interrompe antes, você vai ver. Assim que eu definir a minha variável V procura, nós vamos então agora ter que percorrer de novo os nossos dados. For B igual a 1 to, a 1 to 15, é isso aí. Next B. Agora você deve ter ficado confuso. Por que, Alessandro, agora a variável B? Esse for next, nós temos em mãos o primeiro número da nossa array, digamos o número 1. Com base nesse número, eu tenho que vir aqui até a minha planilha e percorrer por 15 vezes, ou seja, vamos fazer um ciclo aqui 15 vezes, indicando se ele encontrou esse número nos números que eu joguei ou não. Então, se nós analisarmos aqui, deixa eu fechar o meu Outlook, que ele está mostrando todas as mensagens que eu estou recebendo. Então, aqui percorre os números jogados. Legal, é aqui que a brincadeira então vai funcionar.
Perceba que é um loop dentro de outro loop dentro de outro loop. If, então, se a minha célula ativa for diferente de vProcura, então eu vou pegar a minha célula ativa e vou uma coluna para o lado. Se não, já vou explicar isso para você. Se não, vEncontrol igual a true e exit for. Ah, agora dei um nó na cabeça de vocês. Eu vou fazer então agora uma pequena pausa para explicar essa rotina antes de comentá-la. Vamos recapitular. Se eu tenho uma array de 25 elementos, eu tenho que pegar, que está na memória, o primeiro elemento dessa array. Eu tenho esse primeiro elemento em mãos, então a partir da primeira célula, eu vou ter que percorrer todas as minhas 15 casas, os 15 números que eu joguei, e comparar se esses números estão ali ou não. Se esse número não for encontrado, significa que eu errei esse número. Então eu vou pegar esse número e vou gravar na coluna Q. Se ele encontrou, por exemplo, eu joguei o número 20. A hora que ele está aqui no ciclo e encontra o número 20, ele vai setar a minha variável como ok, eu encontrei, como true, e vai sair fora da minha instrução for next, porque eu não tenho por que ir até o final se eu já achei o número 20. Então vamos lá. Se a célula ativa for diferente do que eu procuro, então vá para a célula do lado. Essa rotina aqui, então, procura o número jogado na matriz. Se encontrou, então ele vem aqui e fala que a minha variável é igual a true. Eu encontrei a informação, Alessandro. E agora? Depois que ele permite, depois que ele faz essa verificação, todas essas 15 verificações, ou ele sai quando encontrou, eu tenho que imediatamente checar o valor da minha variável vEncontrou. Se vEncontrou for igual a false, ou seja, se ele não encontrou aquilo que eu estou procurando, deixa eu puxar aqui mais para cima. Então, o que eu quero que ele faça? Ele vai lá na minha planilha, w.cells, que é essa que nós estamos manipulando, ActiveCell.row, vírgula, número da coluna, é a coluna vCallSepara. Ponto value vai ser igual a vSorteados, aí nós vamos usar aqui o A mais 1. Puxa, confuso, Alessandro? Não é não. Vamos de novo, vou reescrever o código aqui. vCallSepara igual vCallSepara mais 1. Olha que bacana agora essa parte do código. Se, depois de percorrer todos os meus 15 números, ele não encontrou a informação, e a variável vEncontrou é igual a false, ele vai pegar então lá na minha planilha ativa, lá na minha linha ativa, então na mesma linha onde eu estou fazendo a procura do número, e na coluna que eu defini anteriormente em qual separa, que é a coluna 17, ele vai gravar a informação que é a variável que é do ciclo do primeiro for, das 24 parcelas, dos 25 números sorteados, mais um, porque eu não posso colocar o zero aqui nesse caso. Então ele vai escrever nessa célula o valor que eu errei. E aí, em seguida, eu tenho que colocar um incrementador de coluna justamente para fazer com que ele passe para a próxima coluna. Se eu não colocar essa linha, ele vai colocar os 10 números que eu não acertei, um em cima do outro. Eu não vou conseguir, então, ter essa identificação daquilo que eu errei. Então, vCallSepara igual a vCallSepara mais 1. Legal, Alessandro. E agora? Agora eu vou pegar e vou virar a minha colinha de lado, porque já passamos aqui. Se, então, ele terminou, eu fecho o ciclo. E agora, o que nós temos que fazer? Eu tenho que, terminou todo esse ciclo, voltar lá para a minha primeira célula. Melhor, eu tenho que voltar para a minha célula da coluna que eu vou iniciar a contagem novamente. w.cells ActiveCell.row.select. Opa, ActiveCell.row, vírgula call. Depois que eu percorri, então, que eu achei esse meu primeiro elemento, quando eu for para o próximo ciclo do for next, eu vou procurar o segundo elemento da minha array. Nesse segundo elemento da array, eu tenho que começar a procura através da primeira coluna de novo, certo? Por isso que eu coloco o cursor. Retorna o cursor para a coluna 1. Se não encontrou, então vamos lá. Se não
encontrou, grava o número que errei. Legal. Não terminamos ainda. Esse for next, então, vai percorrer os 25 números sorteados. E na sequência, o que nós vamos ter que fazer? O active cell 1,0, quando ele chegar aqui no do while, para que ele não gere o ciclo infinito. E eu vou w.cells. Eu vou de novo selecionar a minha primeira coluna. Cells, ActiveCell.row, call.select. Lembre-se, esse comando aqui retorna para a primeira célula quando ele já está fazendo a procura dos 15 números. E esse aqui retorna para a primeira célula depois de voltar o loop para a próxima linha. E agora é só formatação. Se nós viermos então aqui, w.range q3 até z3 .entirecolumn.autofit, ele ajusta a largura das colunas. Eu estou falando para o Excel, pega essas minhas 3 colunas, que vai de Q a Z, 3 colunas não, 10 colunas, que vai de Q a Z, e ajusta a largura da coluna automaticamente. With w.range q3 and width. Você também já viu esse comando em aulas minhas. Com a célula Q3 selecionada, o que eu vou fazer? .font, .bold igual a true. Vou colocar a fonte em negrito. Ponto interior, .color igual RGB 200,200,0. Eu vou preencher esse título dos números não sorteados, não encontrados, com uma cor. Você vai ver lá já. E .currentRegion.select. Eu vou selecionar então a região ativa dessa minha célula Q3 para pintar as bordas. E de novo, with w.widthSelection. Eu coloquei aqui a seleção e o que eu vou fazer nessa seleção é pintar as minhas bordas. .borders. Vamos lá. XL edge left, que é a linha esquerda. Line style igual XL continuous. Para preencher automaticamente, Ctrl/barra de espaço. Só que em vez de ficar escrevendo isso toda vez, inteiro, eu vou colocar aqui mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Essa aqui é a margem esquerda. XL edge top é a superior. XL edge bottom, né? Bottom é a inferior. XL edge right, que é a direita. Opa. Depois XL X inside, né? XL inside, que é interna. Inside vertical. XL inside horizontal. E eu acho que acabou. Eu não preciso mais delas. E ponto horizontal alignment, né? Alinhamento. Meu inglês é péssimo. Preciso de um curso de inglês urgente. Opa, alignment. E ponto vertical alignment igual a XL center. Ufa, literalmente o que nós estamos fazendo com esse comando? Eu estou pintando as 4 bordas externas com esses comandos, pintando a borda vertical interna e a borda horizontal interna. Depois eu estou acertando o alinhamento como centralizado e o alinhamento vertical e horizontal, na verdade, como centralizado. Agora o que nós vamos fazer é colocar o cursor na célula A3.select e ligar a atualização de tela. Se tudo deu certo, se eu copiei da minha colinha certo, está pronto. Vou salvar essa matriz aqui, vou colocar aqui resolvida, antes que eu perca de novo. Salvar como. Vamos colocar aqui matriz, a que eu vou disponibilizar, e a resolvida também. Prontinho. Vamos testar para ver se deu certo debugando o programa. Primeiro, depurar, compilar VBA project. Variável não definida, vamos ver qual é. É a variável call.
Se eu vier até aqui, é vcol. Eu escrevi errado. Vamos lá. Dim. Vamos de novo. Vcol igual a 1. Vamos compilar de novo. De novo a call aqui também. Pronto. Não deu erro na depuração, na compilação, então está pronto para executar. Vamos ver se deu certo? Vamos fazer o primeiro aqui todos juntos. Eu vou puxar aqui para o lado até para ver usar a coluna Q. F8. Defini todas as minhas variáveis. E o meu for next, olha só. O A igual a 1. Sorteio A, 2 e assim por diante. Ctrl F8 para ele pular essa sequência, né? Ele vai executar até chegar ao meu cursor. Uma dica, se você não viu esse Ctrl F8, eu já falei numa dessas aulas, mas se você não viu ainda é a seguinte. Se você quiser pular a execução, em vez de ficar apertando o F8 até chegar a uma determinada linha, clique sobre a linha que você quer e aperte Ctrl F8, que a execução vai fazer todas as linhas automaticamente nesse intervalo até chegar onde você está com o cursor posicionado e para. Então F8, defini a minha planilha 1 e selecionei a minha planilha. Na célula Q e Z, eu vou deletar toda a coluna. Pronto, se tivesse dados anteriores já teriam sido apagados. O valor da Q3 vai ser números não sorteados e vou colocar aqui um merge, eu vou centralizar, eu vou mesclar essas células através do comando merge. Coluna igual a 1 e a minha última célula foi definida. Se eu entrar aqui na minha região de verificação imediata, se eu der, interrogação, última célula, ponto address, você vai ver que é a célula A13. Vamos colocar o cursor na célula A4. Prontinho. E agora ele vai fazer enquanto a célula ativa for menor do que a última célula que eu defini. Vamos lá. W.cells, blá blá blá, vou selecionar a primeira célula que é essa aqui. E vou definir a coluna de separação que é a Q, que é igual a 17. 24 vezes ele vai percorrer a minha array, veja só. A primeiro A vale 0. Vou definir a variável encontrou como false e vou procurar o primeiro elemento sorteado, que é o número 1. São 25 números, o primeiro é 1. E agora eu vou criar aquele loop para percorrer os números que eu sorteei. Olha que interessante, nós estamos na célula A4. Primeiro, a célula ativa é diferente de procura? Sim, então pule para a célula do lado. Então ele veio para a coluna B. Próximo, a célula ativa é diferente de procura? Sim, então venha para o lado. Se nós ficarmos executando isso aqui, Ctrl F8, você vai ver que ele vai percorrer todas as os 15 números que eu sorteei e não vai encontrar. Quando chegar lá no último, veja só, ele não encontrou, interrompeu o for next. Encontrou é igual a false? Sim. Então ele vai gravar esse número, que é o número 1, lá na minha coluna, olha só. Na Q4, ele vai gravar o número que eu não encontrou. Vai incrementar uma coluna agora que equivale a 18, ele vai gravar o próximo número na coluna da frente, vai selecionar o primeiro elemento e vai pular uma linha. Legal, aliás, ele não pula uma linha, por quê? Porque faltam ainda 24 números para conferir. Encontrou igual a false, vprocura igual a 2, ou seja, o número que ele vai procurar agora é o 2. Se nós analisarmos, ele está aqui na coluna 10. Então vamos dar F8 até chegar lá na coluna 10. Chegou. A célula ativa é igual a vprocura? Sim. Então, é diferente? Não, é igual. Então ele vai vir aqui e vai falar que a vencontrol é igual a true. E vai sair do meu for, porque ele não precisa ir até o final de novo. Sair do for next e ele pergunta, encontrou é igual a false? Não. Então ele ignora esse número, volta para o início e começa a procurar o terceiro elemento da minha matriz, que é o número 3. E ele vai fazer isso então continuamente. Eu vou colocar agora o cursor aqui e vou pressionar Ctrl F8. Observe. Ele já fez todas as minhas células que eu não encontrei. Aqui está. Agora, F8, ele vai selecionar a linha de baixo, vai selecionar essa célula e vai fazer um loop. Fazendo esse loop, ele vai começar todo o processo de novo, fazendo 25 comparações para cada um dos 15 números que eu joguei. Se eu der um F5 aqui para ir até o final, você vai ver que o processo foi concluído. Eu vou até colocar aqui uma mensagem para o usuário que eu havia esquecido. Message box igual processo concluído. Perfeito. Se agora eu fechar a nossa área do VBA, se eu salvar essa planilha, a resolvida,
e apagar esses números de novo, olha o que vai acontecer. Opa, eu acho que ele não apagou porque eu ainda estou em execução. Alt F11, interromper o código e Ctrl menos. Opa. Agora sim. Vou executar o programa, olha que interessante. Um clique. Opa. Mensagem box igual? Não, ô Alessandro, tá desaprendendo? Pronto, processo concluído. Então, quantas vezes você apertar aqui, ele vai fazer o código. Vamos ver se dá certo de verdade? Ele está falando que o número 1 e o 4 não foram encontrados. Se eu colocar aqui o número 1 e colocar o número 4 em qualquer outra posição, teoricamente, eu tenho que ter, esses números não podem aparecer mais, certo? Executar programa, você vai ver que o número 1 e 4 não aparecem mais, porque eles foram encontrados. Esses números agora que não foram sorteados. Se você então aposta na Loto Fácil, se você faz jogos na Loto Fácil, eu acho que essa é uma forma interessante de você descobrir aqueles números que você errou. Em banco de dados, se nós estivéssemos trabalhando com um banco de dados, eu poderia fazer uma instrução SQL para fazer um comparativo entre duas colunas e marcar aquilo que eu não acertei. Mas como não é o caso, nós estamos usando Excel, eu preciso fazer essa separação. Vou salvar de novo essa planilha, Ctrl B, vou fechá-la e espero que você tenha gostado dessa aula. Essa é uma planilha muito bacana que eu não encontrei por aí com muita facilidade. E o código deu um pouco de trabalho também para montar, mas perceba que depois de feito, eu tenho 3 loops. O primeiro principal que vai percorrer todas as linhas, o segundo que vai percorrer a minha array e o terceiro que vai percorrer os números que eu joguei. Seguindo essa lógica, não tem como errar, você vai conseguir montar a sua estatística. Se você agora pensar assim, puxa Alessandro, será que eu poderia colocar todos esses números numa célula só? Pode, só que agora aí é com você. Adapte o código à vontade. Coloque esses retornos dentro de uma variável separados por vírgula e você vai ter a resposta que você precisa. Espero que você tenha gostado dessa planilha. Você que gosta de acompanhar, então, gosta de jogar nas loterias da Caixa, nas loterias federais, então você pode entrar lá no canal desse meu amigo, eu vou colocar o endereço dele lá na descrição do vídeo, para que você possa ver dicas de como jogar e aumentar aí a sua assertividade nos jogos. Eu espero que tenha gostado, mais uma vez, obrigado por você acompanhar os trabalhos, um abraço e até o nosso próximo encontro.